fraternal, uma igreja presbiteriana luz do mundo, que é uma igreja que tem uma igreja que está com 15 anos, está fazendo 15 anos agora, este ano, e nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos agora, nessa ocasião, uma ocasião tão contente, tão feliz. Nós nos conhecemos numa ocasião não tão contentes e tão felizes, mas Deus providencia todas as coisas que nos são muito felizes. Então, Deus o abençoe. Eu fui muito abençoado aqui nessa noite, ouvindo cânticos da nova geração, cânticos da antiga geração, aqueles cânticos que fazem bem ao coração, e a gente ainda lembra de tantos anos atrás, e cânticos novos, cânticos recentes, cânticos que fazem bem ao coração dos jovens, que eles vão lembrar daqui a 30, 40 anos. E eu gostei tanto de ouvir o coral cantando o Barnabé. E Barnabé é um desses cânticos que foi composto há pouco tempo atrás, mas com um arranjo que os irmãos fizeram, com aquele gosto hino tradicional, gostoso. Então foi aquele encontro do antigo e do novo, que é o que acontece na igreja. A igreja é isso. É a palavra de Deus que diz que o escriba versado no reino dos céus, quer dizer, aquele estudioso da Bíblia, que conhece o reino de Deus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então é bom a gente ver a igreja junta, cantando, louvando a Deus, nos tempos que os jovens cantou. Eu me lembrei de um encontro jovem que nós fizemos, o pastor Guilherme Cunha, e nós dois estávamos lá com os jovens e tal, e eu estou fazendo 26 anos de ministério esse ano, né? 26 anos que eu sou pastor. Quando eu fui ordenado pastor, o pastor nasceu. O irmão está fazendo 26, 27 anos, aniversário, assim. Pois é. E nós estávamos juntos lá, cantando, e esse cântico que foi cantado, né? Para a direita, para a esquerda, né? Para a frente, para trás. Eu e o Guilherme estávamos lado a lado, tentando fazer. Não deu certo. Ele ia para a direita, eu ia para a esquerda, os dois batiam um no outro. Na terceira ou quarta vez eu olhei para ele assim, ele olhou para mim e falou: acho melhor a gente tentar de novo, que não vai dar certo esse negócio. Mas que alegria, meus irmãos. Eu estou sendo muito abençoado. Quero convidar os irmãos a lerem a palavra de Deus comigo. E como a minha versão é um pouquinho diferente da versão que os irmãos usam, um pouquinho atualizada, e pelo que eu percebi, os irmãos aqui usam a corrigida ou a contemporânea, uma das duas, a corrigida. Eu pedi, acho que esse irmão vai colocar para a gente o texto, não é isso? Então eu vou pedir à igreja que leia junto comigo. Me ajude na leitura do texto da palavra de Deus. Depois a gente corrige de um modo que é Evaldo. Viu? Evaldo, parecido. Ia ser pior ainda se tentasse falar o sobrenome. O meu sobrenome é Beranger. E ele fala Beranger. Até que Miguel vai me chamar. Então, do jeito que me chamar, eu atendo. Pode me chamar, não tem problema, eu atendo esse texto. Você não me ajuda na leitura desse texto? Lá do Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. Eu queria que a igreja lesse junto comigo. Vamos ler juntos? Eliseu voltou a Gilgal e havia fome na terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Versículo 39. Então ele saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma vaca brava, colheu dela a sua capa cheia de colossídeas, e voltando, botou-as na panela caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram, dizendo: ó homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Ele, porém, disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai para os homens.
e já não havia mal nenhum na colheita. Olha aí, amém. Vamos orar para nosso Deus, levar as nossas cabeças, pedir ao Senhor que nos abençoe. Querido Deus, nós colocamos diante de Ti a palavra que foi lida, esta palavra abençoadora, que por si só já fala ao nosso coração. E agora devemos pedir, Senhor, que aquela palavra que o Senhor colocou no meu coração, a mensagem que o Senhor nos vai trazer, possa falar também ao coração dos irmãos, das pessoas que estão aqui, Senhor. Quero te pedir que aquilo que o Senhor tem para dizer, o diga por através do teu servo, em todas as imperfeições, em todos os erros, em tudo aquilo que eu sou, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos e te peço que o Senhor filtre as minhas palavras e que nenhuma palavra do pastor Evaldo chegue ao coração dos homens, mas somente a palavra de Deus. Amém. Aquilo que não vier de ti, Senhor, faz com que os corações e os ouvidos esqueçam, mas aquilo que vem de ti, Senhor, usa-me como instrumento teu para falar ao coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus tem algumas passagens que são muito estranhas. Alguns textos na palavra de Deus, não sei se os irmãos já tiveram essa impressão, são textos que a gente lê. Eu, como pastor, eu já sou pastor há 26 anos, sou professor do seminário, dou aula de hebraico, de grego, eu me formei, me especializei nessas coisas. E tem hora, meus irmãos, essa palavra de Deus às vezes deixa a gente confuso. O que quer dizer com esse texto? Que história é essa, né? Jesus costumava fazer umas coisas diferentes e estranhas também, e mais tarde a gente vai entender. Por exemplo, quando ele curou aquela menina que tinha sido, na verdade não curou, ele ressuscitou uma menina que tinha morrido, ele fala para os pais, não contem para ninguém. Mas a menina estava morta, ressuscitou lá quando era ninguém. Mas a gente lê, a gente já lê, não conto para ninguém, enquanto eu estou aqui, deixa eu ir embora. Porque se eu fico aqui, eu não quero, ele não estava atrás de publicidade. Então a palavra de Deus, por mais estranha, por mais difícil que ela seja, ela sempre tem algo a nos dizer. Eu confesso aos irmãos que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu já preguei sobre esse texto muitas vezes, eu até tenho que tomar cuidado onde eu prego, porque pode acontecer de eu pregar de novo num lugar que eu já preguei, então é perigoso. Como aqui é a primeira vez, eu estou arriscando, né? Então a próxima vez eu tenho que tomar cuidado. Eu gosto desse texto. E a história é muito simples. Eliseu, grande profeta Eliseu, estava num dos períodos mais difíceis de Israel, onde ele havia avisado ao rei Acabe de que o Senhor cerraria o céu e não deixaria chover por 3 anos. Depois o Tiago vai dizer lá na frente, né, que Elias e Eliseu eram homens semelhantes a nós, especialmente Elias, e orou e não choveu. E aqui Eliseu repetiu o milagre de Elias. E não estava chovendo, não havia chuva nenhuma para castigar o rei e o povo que havia se desviado do caminho do Senhor. Então havia uma grande fome em Israel, uma grande seca em Israel, nada nascia, o povo estava passando por angústias tremendas. E neste momento, ele vai visitar uma escola de profetas, uma casa de profetas, chamada de Filhos dos Profetas, que havia lá na região de Gilgal. E a primeira coisa estranha que eu vejo no texto, quando a gente lê lá no versículo 38, quando Eliseu chegou em Gilgal, havia fome em Gilgal. A gente fala, mas o que é estranho isso? Para nós não é. Mas se um israelita ouvisse essas palavras, naquela época, um olhar no outro, dizer, fome em Gilgal, nós estávamos mesmo. Porque, meus irmãos, Gilgal era símbolo da prosperidade e da abundância, porque Gilgal era um lugar largo, próximo ao Rio Jordão. Para os irmãos terem uma ideia, como Gilgal era um lugar onde tinha frutos, alimento, trigo, tudo que havia de bom havia em Gilgal, em abundância. É só lembrar uma coisa: Gilgal foi o primeiro lugar que o povo inteiro de Israel acampou depois
prosperidade. Gilgal é o lugar que tem abundância. Gilgal é o lugar onde não falta comida. Gilgal é o lugar da bênção. Mas até a fome de Gilgal. Olha o que você tem. Até a fome de Gilgal. E é justamente para esses momentos que eu quero trazer essa palavra nesse instante. Há ocasiões, meus irmãos, em que aqueles lugares onde deveria haver fartura, aqueles lugares onde deveria haver refrigério, aqueles lugares onde a gente deveria ser bem alimentado e se sentir à vontade, nós chegamos lá e não encontramos nem fartura, nem alegria, nem refrigério, nos sentimos incomodados, porque é um lugar de fome e de servidão. Sabe como isso acontece? Por exemplo, quando a casa da gente se transforma no deserto. A casa da gente é um lugar que a gente se sente bem, não é? A casa da gente que se sente à vontade. A casa da gente é um lugar para a gente chegar e relaxar, e descansar, e ver as pessoas que a gente ama. Mas às vezes, meus irmãos, na casa da gente existe uma tristeza tão grande, mal entra dentro da casa da gente, a briga entre pais e filhos, a briga entre marido e mulher, a briga entre irmão e irmã, a briga e discussão e divisão. Às vezes uma enfermidade entra na casa da gente e a gente chega lá, parece um lugar de tristeza, um lugar de angústia. Às vezes, meus irmãos, problemas financeiros nos atingem, e aí a vida do casal vira uma briga constante sobre conta que tem que pagar, que isso, que aquilo, que aquilo outro. É como se nós chegássemos em Gilgal e tivesse fome de Gilgal. Ou então a igreja. A gente abraça os irmãos, dá uma delícia. Tem hora que os irmãos não querem sair da igreja, e o irmão vai embora, e não termina, porque é tão bom, é tão abençoado e tal. Não, tem dia nem noite que a gente tem vontade de chegar para o pastor, vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar por aqui. Como Pedro chegou para Jesus e falou assim: vamos nesse lugar. E vamos embora, vamos ficar aqui. Olha só, não dá bem frequentado ele. Jesus, só gente bom. Mas às vezes tem que ir. Às vezes não vão para o outro. Às vezes divisão, ministério. Às vezes a igreja não está de boca de angústia. A gente vai para sofrer, para chorar. A fome que Gilgal. Então, quando há fome onde deveria haver fartura, é preciso uma ação de Deus. E aí, para nós entendermos esse texto, eu quero fazer aos irmãos 3 perguntas e responder junto com os irmãos essas 3 perguntas. São 3 perguntas. A primeira pergunta, note que há uma hora, e aí vamos lembrar o que aconteceu. O nosso filho Eliseu chega em Gilgal, a fome em Gilgal, e ele chega como um homem, dito que ele era uma pessoa firme, gosta de resolver as coisas e tal, ele já chegou no guarda e falou: olha, vamos embora com isso. Os profetas, os discípulos dos profetas, desanimados, olhando, provavelmente passando fome, a gente vai perdendo a força, a gente vai ficando fraco, vai ficando fraquinho, e sente essas coisas. Eliseu chega e falou: gente, que é isso? Não, vamos, bota a panela no lume, bota a panela na hora, vamos fazer uma comida, vamos fazer uma comida, não tem problema, vamos achar. Cavoca o chão, arruma a planta, tira a raiz, o que nós conseguimos fazer, o que vocês conseguiram, nós vamos fazer para comer. E aí saiu, sabe quando você chega no formigueiro, você já assim, as formigas cuidam. Foi o que aconteceu quando Eliseu chegou. Eliseu chegou, deu uma pisada forte lá, os discípulos, todo mundo estava correndo, e foram por canto, pegaram, e começaram a fazer coisas, começaram a achar essas raízes, e tal, para fazer um caldo, para fazer uma sopa, para fazer uma. É como que a gente chama aqui hoje de sopa de entulho. Não ouviram falar? Sopa de entulho tem tudo. E é fácil fazer isso bonito. Pega tudo que sobrou, está na geladeira, comida, tá bom? E joga na sopa de entulho, que é uma delícia. Não é assim? Foi o que Eliseu fez, vamos fazer uma sopa de entulho. Só que tinha, no meio daquelas coisas que pegaram, diz a Bíblia, e essa versão que nós temos aqui, diz que tinha uma barra brava. Barra é um tipo de barreira. Você não sabe o que é barreira.
Parreira é aquela árvore que forma ramos, como a uva, por exemplo. É uma parreira. A minha Bíblia diz uma trepadeira. Uma trepadeira brava ou silvestre. Isso é mais ou menos o seguinte. Os irmãos vão entender. Aliás, dá até o nome, colossíntica. Colossíntica. Colossíntica é uma planta que é altamente venenosa. Ela usada na quantidade certa, ela pode até ajudar a curar. Existe um remédio antigo, muito usado pelos antigos, hoje a gente não encontra com muita facilidade, mas alguns mais antigos são um exemplo. Quem aqui já tomou Holobil? Holobil, ouviram falar do Holobil? Não? Holobil, tomado eu sou velho, eu acho que eu conheço. mas tem outro, elixir paregórico. O Holobil é um elixir paregórico, não é isso? Sabe do que quer dizer? De colossite. Mas ela não tinha nada, porque a colossite é venenosa. Aqui no Rio de Janeiro, os irmãos costumam comer vinho. Não é vinho? Eu sou de São Paulo. Lá em São Paulo, o nosso vinho, aqui para a igreja do Rio, vinha, existia de churrasco, vamos lá. Frita, cozinha, uma delícia, vinho e tal, mas tem a chamada mandioca brava, que é venenosa. E não tem que comer, não. Tem que tomar muito cuidado. E ela venena mesmo, ela é um envenenamento sério. Foi o que aconteceu. E de repente estava lá no caldo, todo mundo comendo, quando a gente está com muita fome, né? A gente come assim, os primeiros 10 toneladas, a gente nem sente gosto. Quando a gente começa a sentir o gosto, quem percebeu que estava um gosto meio amargo, alguma coisa assim, eu senti que alguém deve ter sentido assim, falando, a gente, comendo aqui, o que houve? Eu estou sentindo, parece que eu senti um arrepio, uma coisa, o que é isso? Alguém foi olhar, alguém falou, viu lá as cores, falou, gente, por que você colocou isso aqui no caldo? Isso aqui é venenoso. Gente, para de comer, morte na panela. E aí todo mundo parou e correram de Eliseu, morte na panela. O profeta, homem de Deus, a morte na panela. E aí Eliseu vai lá para resolver. Ele faz um negócio interessante, depois nós vamos conversar sobre isso. Ele pega e manda colocar farinha, um pouquinho de farinha, e manda o pessoal continuar comendo. E aí, tira o veneno da panela, e não somente tira o veneno da panela, como também cura as pessoas que já estavam envenenadas e iriam morrer. E por isso que eu digo, não é desse estranho, né? Não é desse estranho. Pois, eu não quero fazer essas 3 perguntas para os irmãos. Olha só, para a gente entender, a gente tem que primeiro entender o seguinte: o que significa quando tem morte na panela? Vamos guardar a pergunta? Qual é a pergunta? O que significa morte na panela? Segunda coisa, como é que a morte vai parar na panela? Vamos ver qual é a segunda pergunta? Vai parar na panela. E a terceira pergunta é: como é que se tira a morte da panela? Vamos repetir? Como é que se tira a morte da panela? Então, a primeira pergunta é: o que significa morte na panela? A segunda pergunta é: como é que a morte foi parar na panela? E terceira, porque a panela não é lugar de morte. E a terceira é: se a panela não é lugar de morte, como é que eu tiro a morte da panela? Então, para responder a primeira pergunta, eu já dei uma dica para os irmãos. Panela, meus irmãos, é uma daquelas coisas que a gente, um dos primeiros presentes que a gente ganha no lugar. Não é? Não é assim? Quando alguém em casa não ganha panela, se não ganhar panela, tem que dar um jeito de comprar. Porque se tem uma coisa que precisa ter numa casa, é panela. Por quê? Você faz a comida. Se eu quiser pedir comida lá fora, posso pedir comida. O alimento, a força, a vitalidade. E os melhores momentos acontecem ao redor de uma panela. Não é assim? Você pode ver que quando todo mundo está perto de uma panela, fica todo mundo feliz. Por isso que o lugar mais gostoso da casa é a cozinha. Não é assim?
a família reunida, mesmo que a gente tire da panela, põe numa travessa para ficar quentinho, e põe em cima da mesa, faça servir e tal, a panela participou da história. A panela deve aparecer, mas que ela participou. Então, meus irmãos, panela não é lugar para ter morte. Panela é um lugar para ter vida. Assim como a família é um lugar para ter vida, para ter alegria. Assim como a igreja é um lugar para ter comunhão, para ter vida, para ter alegria. Assim como o trabalho da gente tem que ser um lugar onde a gente gosta de ir para trabalhar. Mas às vezes o trabalho da gente não ser lá. Eu tenho que comer aquela morte na panela, aquele cedo. Olhar para a cara daquele meu chefe e ele sozinho já é a morte da panela. Não é? Meus irmãos, morte na panela significa que aquilo que deveria estar sendo bênção não está. Morte na panela significa que aquilo que deveria estar nos alegrando e nos dando vida, como ir para casa, ficar com a esposa, ficar com os filhos, ir à igreja, participar da vida comum, do trabalho, tudo que a gente faz, meus irmãos, deveria servir para o nosso bem. Mas quando a gente está mal cuidado, quando algum veneno entra no casamento, quando entra uma pessoa que não é para estar no casamento, quando existe traição, quando existe raiva entre os irmãos, tudo isso é como se alguém tivesse posto morte na tua panela. E quantas vezes, meu irmão, eu tenho que parar e gritar: morte na panela. Porque, meus irmãos, quando a vida da gente está caminhando e a gente está percebendo que está indo para a morte, está parecendo que vai morrer, está parecendo as coisas estão indo de mal a pior, ou a gente para e procura dar um jeito, ou então a gente vai morrer. A gente tem que procurar socorro. Quando o casamento não vai bem, a gente tem que dizer: peraí, morte no casamento, vamos ver o que acontece. Agora, muita gente faz o seguinte: tem morte no casamento, então abandono o casamento. Está envenenado os dois. Já viu como ex-marido e ex-mulher, um é envenenado com o outro, não é? Existe ódio pior do que o ódio de uma ex-esposa, o ódio de um ex-marido? Está amarrado. Hein? Quantos políticos aí se deram mal? Porque aprontaram, faziam as coisas erradas e tal, aí acharam que um ia ser pego, separaram da mulher, quem foi que dedurou eles, quem foi que foi lá e mandou tudo, tintim por tintim? Celso Pita, não foi assim? Né? Tantos outros, né? Da própria família. Então, meus irmãos, a gente simplesmente sair: não, tem morte nessa igreja, então vou embora, vamos para outra. Leva a morte junto. E quem fica se mudando de igreja, resolve. Não resolve, não. Vai junto. Porque a morte não está na igreja. A igreja somos nós. Então, se tem morte na tua igreja, você faz parte dessa morte. Ou você fica para ajudar a curar essa morte, ou então, se você for para outra igreja, você vai levar aquela morte um pouco para outra igreja também. E não vai ter igreja boa em nenhum lugar do mundo. Hoje em dia, meus irmãos, tem gente que anda de igreja em igreja e não encontra nunca uma boa. Sabe por quê? Porque leva junto a morte. Eu até costumo dizer, hoje em dia, você pergunta para uma pessoa, né? Você pergunta aqui: os irmãos são de que igreja? Qual? O que os irmãos são lá? Somos batistas. Aí ele, o pastor é presbiteriano. Mas hoje em dia, se a gente for perguntar, né, as pessoas forem responder direito, eles vão ter que dizer assim: o senhor é o que mesmo? Eu sou presbiteriano batista pastoral independente da promessa. Porque a gente ninguém sabe o que é. Preventor batista postal, está tudo misturado. Não é assim? Sabe por quê? Porque tem morte na panela, ao invés de curar a panela, o que faz? Vai comer na panela do outro pastor. Aí tem morte naquela panela também, vai comer na outra panela do outro pastor. E aí vai comer e aí fica uma digestão religiosa. Olha, tem gente aí passando mal. Pois bem, morte na panela significa isso. Deu para entender? Então respondemos a primeira pergunta: o que significa morte na panela? Quando aquilo que deveria ser bênção é maldição.
está envenenado. Como é que foi parar a morte na panela? Não foi parar a morte na panela. E na nossa história, alguém foi descuidado. Não é? Alguém foi lá, por falta de conhecimento, pegou uma vaca brava, uma barreira brava, uma trepadeira brava, uma colossúntica, devia ser parecido com outra coisa. Eu falei, isso aqui. Vamos lá, isso aqui também vai. Na hora de cortar e tal, lavar, botar no caldo, também ninguém parou. Provavelmente tinha alguém que ia olhar e ver e falou, isso aqui não foi, não. Não tem entendendo. Mas quem colocou, ou não sabia, ignorância, ou foi descuidado, ou sabia e não prestou atenção. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que na maioria das vezes, quem põe a morte na nossa panela não é o diabo, não é o inimigo, não é o vizinho, não é o pastor da outra igreja, sou eu mesmo. Meu Deus! Não é verdade? Não é a gente que põe morte na panela da gente? Sabe como é que a gente põe morte na panela da gente? A gente guarda sobre a nossa ira. Quer dizer, não deixaria passar para o dia seguinte. A gente às vezes liga a televisão e deixa aquela morte entrando o tempo todo. Não tem nada contra a televisão. Acho que a televisão é uma grande bênção para a pessoa muito. E até assistir novelas, não tem nada contra, não. Desde que você saiba assistir e distinguir o que você pode aproveitar para você e o que é porcaria que tem que ser jogado fora. Não é verdade? Só nas novelas, às vezes acontece, nos filmes também, acontece não é só novela, mas acontece assim, tem aquela moça tão bacana, bonita, simpática, todo mundo gosta dela, né? Mas ela é casada com um cara, com um traço, um cara safado, sem vergonha, trai ela o tempo todo, trai ela na frente de todo mundo. Todo mundo sabe que ele trai a mulher e tal, e a gente que está assistindo a novela, ouvindo, a gente fala, não tem um cara dessa mulher. Puxa vida, essa mulher, sabe, um homem melhor, né? De repente aparece um galã na novela. Aquele cara bonitão, que se bate, que é bonito, que não trata mal e tal. Sabe o que acontece com a gente? A gente começa a torcer. Vou usar uma expressão feia, pastor, você me perdoa? É feia, mas a gente ouve às vezes na televisão. Mas é feia a expressão, peço perdão, senão vai ilustrar. A gente fica vendo a novela e pensa assim, tornar uma volta, que merece, poxa, esse vagabundo. Não é? Não acontece isso às vezes. E sabe o que acontece? Sabe o que a gente está pensando? A gente está torcendo para acontecer um adultério. Enquanto ela vai e fica com aquele bonitão e traz aquele desgraçado que tinha que agora que só voltado para o parede, porque já que eu estou contando para alguém aqui, né? E traz aquele safado sem vergonha, todo mundo fala, gente, vamos lá! Até crente gosta. Gente, a gente está com ótimo caminho. A gente está percebendo que a gente está torcendo para acontecer um adultério. Depois, quando acontece na família da gente, a gente fala, mas quem te ensinou isso? Onde aprendeu isso? Não é? É que nem aquele menino que um dia mentiu, né? A mãe falou, menino, como é que você aprendeu isso? Falou, a senhora, como assim? Eu nunca te ensinei mentir, você falou para você mentir. Eu falo, mas um dia bateu um homem aí que veio cobrar um negócio, a senhora mandou dizer que a senhora não está. Olha como a gente foi morte na barriga. Não é? A gente vai pôr a gente mesmo como morte na barriga. Então vamos responder a segunda pergunta. Como é que a morte vai parar na barriga? É a gente que põe por descuido, por preguiça, por ignorância, por falta de fé, por uma série de razões, nós mesmos colocamos a morte na panela. E aí vem a pergunta mais importante. E essa é a pergunta mais importante de todas as partes. Como é que se
fica essa morte dessa panela. Como é que Eliseu tirou a morte da panela? Lá no último versículo, né? Versículo 41, eu acho que é o 41, no versículo 41, diz que quando alguém gritou, né? Diz, morte na panela, homem de Deus e tal. Eliseu, porém, disse, trazei farinha e deitai na panela. E disse, tirai para os homens a fim de fogo. E já não havia algo nenhum na panela. Esse é o versículo mais estranho do texto. A primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: se a comida está estragada, eu puser farinha, melhor? Não, né? Se a comida está estragada e eu pôr farinha, eu faço uma farofa com comida estragada. Não é? Então, farinha, essa farinha que é farinha de trigo, a gente normalmente não pensa em farinha mesmo, como todo mundo aqui deve ser descendente de nordestino, a gente se logo pensa na farinha de mandioca, né? Mas aqui é farinha de trigo, provavelmente. Mas farinha de trigo, você põe numa comida que está envenenada, vira um pirão de veneno. Não é? Então, por farinha não resolve o problema, mas para Eliseu resolveu. Então os irmãos já devem dar risada, tem um milagre. Esse assim, é o milagre de Deus que faz com que a morte saia. Amém. Deus pode usar instrumentos. Segunda coisa que eu estranho nesse texto é o seguinte: se tinha fome no Gilgal, se não tinha comida para fazer comida para algumas pessoas, se teve que sair e catar ramos no campo, raízes, trepadeira, alguém trouxe uma dolocítica de mara para trazer, por que esse pessoal tomou farinha? Não tinha comida. Mas de repente aparece a farinha. Então o que apareceu essa farinha? Se a gente for ler na palavra de Deus, lá nos livros da lei do Pentateuco, está escrito uma coisa fantástica. É que havia oferta da farinha que era feita anualmente e era colocada diante do Senhor. Então sempre tinha um pouco de farinha, mesmo que fosse farinha leve, antiga, que estava diante do Senhor, porque era oferta do Senhor. Só que ninguém mexia naquela farinha, porque aquela farinha era do Senhor. Foi oferecida para Deus. Provavelmente, meu irmão, a farinha que Eliseu usou era farinha da oferta agradável ao Senhor, da oferta da flor de farinha, que era de Deus. Então a resposta é: como é que eu tiro a morte da panela? Eu tenho que pôr a farinha de Deus. A minha não serve. É a farinha de Deus que vai fazer o milagre de limpar o veneno da panela. E eu devo continuar comendo a farinha de Deus até o veneno que estava em mim é tirado. Porque, meus irmãos, na vida acontece assim: o que é ruim estraga o que é bom. O que é venenoso envenena o que não tem veneno. O que é sujo, suja o que é limpo. Você já viu uma pessoa que está limpa, e tal, e chegou todos os dias de gente de barro e abraça aquela pessoa que está limpinha, branquinha e tal, e a pessoa que está branquinha, limpinha, limpar a pessoa que está cheia de barro. Já viu isso acontecer? O que acontece normalmente? É o contrário, suja. Tudo que é sujo normalmente parece que é mais poderoso do que o que é limpo. Mas eu tenho certeza. Amém. Por isso que Jesus podia tocar o morto, ele não era contaminado. Quando ele tocava o morto necessitado, ele tocava o enfermo, a mulher hemorrágica que ninguém podia tocar, porque quem tocasse ela contaminada. Quando ela tocou em Jesus, saiu virtude dele e ela ficou curada. Porque Jesus é aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, por isso ele é chamado de Messias, o ungido do Senhor. Ele é o grande ungido do Senhor, e tudo que ele toca, ele cuida. A farinha de Deus, ela não vira veneno junto com o veneno, ela tira o veneno de outro veneno que sai. Então eu quero que os irmãos guardem no coração essa verdade. Pode ser
ser alegria, essa princesa. Pode ser que haja problemas na sua família, pode ser que os seus filhos estejam angustiados, pode ser que a sua vida conjugal, o seu esposo não esteja bem, pode ser que a igreja tenha problemas, mas qual igreja que não tem problema? Um dia que encontrar uma igreja sem problema, eu não entro, porque aqui eu seria um problema. Não existe igreja que não tenha problema. O trabalho deveria ser um lugar de alegria, nem sempre é o lugar onde um disputa com o outro, um tenta derrubar o outro. Às vezes os colegas não são colegas, às vezes o patrão quer destruir a vida da gente, mas se existe morte na tua panela, você tem que gritar e dizer: Senhor, tem morte na minha panela. E provavelmente, se você olhar bem, talvez você tenha tudo a isso. E em geral, quem põe morte na panela da gente é a gente. Então reconheça os seus erros. Pegue a farinha de Deus. Vamos lembrar aqui uma coisa? O que a gente faz com a farinha de Deus? Bolo. Pão. Coisa mais comum que é feita com farinha de Deus. Pão. Quem é o pão da vida? Então, aquela farinha que era oferecida para Deus, que foi colocada na panela, é um símbolo, é um tipo de Jesus Cristo entrando na nossa panela e purificando todo o veneno que porventura haja na nossa panela, meu. Amém. Com Jesus na sua vida, continue firme na tua família, orando pelos seus filhos, porque Jesus vai libertá-los em nome dele mesmo. Ele é capaz de limpar a nossa panela de todo o veneno. E aí ele pode terminar esse nosso estudo da palavra de Deus pensando o seguinte: Senhor, se tem morte na minha panela, me perdoe, talvez eu tenha colocado essa morte. Mas, Senhor, tem que colocar a presença maravilhosa de Jesus. Essa farinha abençoada que é para ti, que foi consagrada a ti. Essa farinha da qual se faz o pão da vida. Porque quando a gente se alimenta do pão da vida, não tem veneno que fique na nossa panela, não tem veneno que fique no nosso sangue, não tem veneno que venha destruir a nossa vida. Nós somos infestados e contaminados com a graça e a glória de Deus. Amém. Que Deus coloque sempre a presença da farinha, do pão da vida, na tua vida, na tua panela, no teu casamento, na tua igreja, no teu trabalho, onde quer que você vá. Amém. Pastor.